Essa aqui é a parte 2 da história Vingadores vs X-Men. Caso queiram ver apenas a continuação, vão para o tempo que está sendo mostrado na tela. Bom vídeo. Se eu te desse duas opções, o que você escolheria? A primeira, que é salvar uma espécie em extinção e correr o risco da humanidade de Vasco, ou salvar a humanidade e deixar a espécie de Vasco? E aí, qual que seria a sua escolha? Essa decisão é o que os Vingadores e o X-Men têm que tomar. De um lado, temos mutantes que estão praticamente extintos e vem a chegar da Força Fênix com uma esperança para o renascimento da espécie. Do outro lado, temos Vingadores que querem proteger a humanidade da possível devastação causada pela entidade. E com o impasse, temos apenas uma saída, a porradaria. Assim, a decisão caberá à lei da natureza, que é o mais forte irá sobreviver. E nesse vídeo eu vou contar a história Vingadores vs X-Men, onde será definido o destino das duas espécies. A história começa com o Homem de Ferro querendo aparecer em cima do Protetor. Porém, com a chegada da Miss Marvel, o Homem-Aranha pede para eles parar de brigar. E convenhamos, ela está muito melhor assim do que como Capitão Marvel, mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa. A moça diz que não se importa com a discussão, então Tony Stark tenta apelar para o Capitão América e ele pede para o Vingador pegar leve com o Protetor. Então, do mais completo nada, algo parecido com uma estrela cadente corta os céus. O maior problema é que a coisa misteriosa atinge a asa de um avião, assim obrigando os Vingadores a agirem. O meteoro atinge um prédio, a asa do avião se solta, o que aumenta ainda mais usando o acidente. Então Thor se envolve em um tornado para ganhar impulso. Miss Marvel pensa que não vai conseguir chegar a tempo para impedir que o touro do prédio caia na cidade. Então Thor chega a tempo e consegue suavizar a queda do avião. E Miss Marvel também consegue segurar o topo do prédio. Homem-Aranha usa suas teias para formar uma rede, assim salvando as pessoas do topo do prédio e impedindo que os destroços caiam na cidade. E o Homem de Ferro simplesmente pulveriza a asa do avião que estava caindo. Capitão América e sua equipe chegam no topo do impacto e descobrimos que o meteoro é na verdade um Nova. O soldado está extremamente ferido, mas mesmo sentindo dor, ele revela que algo está chegando. O Capitão América pede para Thor verificar se tinha alguém seguido o Nova, e Tony informa que o radar interestelar não está detectando nada. Enquanto isso, em Utopia, que é a ilha dos X-Men, Ciclope está treinando Hope, que é considerada a esperança dos X-Men, e vemos que o mutante está pegando bastante pesado com a moça. Ela quer usar seus poderes, mas o treinador a proíbe, porque os poderes não definem o mutante, e existem humanos pesquisando uma maneira de tirar vantagem dos poderes dos mutantes. Cara, eu acho que os poderes definem uma pessoa assim. Vai falar isso com Fera ou Colossus. Quando a garota ia acertar um chute de Ciclope, o homem acerta com seus poderes. A moça fica nervosa porque a regra era não usar poderes, mas parece que essa regra só valia pra ela. Então a mutante o chuta atrás do joelho e acerta o soco bem na casa. E como Ciclope é a favor dos jeitos iguais, ela acerta uma joelhada. Mesmo quando a garota estava caída, Ciclope foi gritando pra ela se levantar. Enquanto isso, Magneto estava assistindo o treino e até ele acha que o mutante está pegando pesado. Então a Ruivinha pergunta o que ele acha que pode acontecer com ela, mas Ciclope grita para ela se levantar. Porém, ela libera uma energia muito forte e quando pede por resposta. E o mais bizarro disso tudo é que a energia tinha a forma de uma fênix, assim fazendo Ciclope voar para longe. Hope fica assustada e se pergunta o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Capitão América e o Homem de Ferro estão tendo uma reunião com o presidente na Casa Branca. Tony revela que as marcas e o desgaste do material do Nova indica que ele lutou contra alguma coisa que emitia muita energia. O capitão revela que Thor e Tony fizeram uma busca interestelar e acharam algo muito perturbador. A assinatura energética encontrada no uniforme do Nova era a mesma que foi encontrada no incidente com a Jean Grey dos X-Men. Então os Vingadores revelam que a Força Fênix está vindo para a Terra. Stark explica que a Fênix é uma força parasita e destrutiva de proporções cósmicas que usa o hospedeiro biológico para destruir todo o ambiente. E o soldado avisa que eles precisam encontrar o hospedeiro e curar disso imediatamente. Uma equipe de Vingadores foi enviada para o espaço para tentar destruir a Fênix antes que ela chegasse à Terra, mas todo mundo sabe que a chance de sucesso dessa missão é praticamente zero. Então uma forte luz amarela preenche a sala e avisando que uma energia parecida com a Fênix foi encontrada em algum lugar do globo. Então vemos Capitão América conversando com o Wolverine na escola de Jean Grey, que o ex-X-Men abriu. Wolverine conta que a Jean fez tudo o que pôde para conter a Fênix e até se mandou de Vasco, mas até isso não funcionou. O capitão pergunta se o Wolverine sabe para onde a Fênix está indo. O mutante diz que toda a comunidade mutante sabe o destino dela. Além disso, ele sabe que Scott não vai cooperar, porque desde que a Jean foi de Vasco, qualquer chance dele ser feliz se foi, e o mutante não sabe abrir mão das coisas. Steve pergunta se pode contar com a ajuda da sua escola, mas Longo responde que fundou a instituição para manter as crianças fora das lutas. Então o capitão pergunta se pode contar com um amigo, e Logan fica em silêncio.
silêncio. Na Ilha dos Mutantes, os líderes estão discutindo a situação. Scott acredita que pode usar o poder da Fênix para salvar os mutantes, porque 99% deles perderam os poderes e eles são uma espécie ameaçada, quando na verdade deveriam ser o próximo passo da humanidade. Isso nas palavras do próprio Scott. Colossus avisa que a Fênix traz morte e destruição, mas o líder diz que também acompanha o renascimento. Além disso, ele acredita que Hope pode conseguir controlar o poder da entidade, mas Emma Frost diz que essa decisão é apenas da garota. Então, uma nuvem de silêncio paira no local, que é quebrada quando a telepata avisa que o Capitão América está visitando a ilha. Todos sabem que o Vingador está ali por causa de Hope. Emma acredita que Scott pode lidar com a situação, mas Namor conhece muito bem o líder dos Vingadores e diz para todo mundo ficar em alerta. O Capitão América fala que os Vingadores precisam levar esperança e custódia para protegê-la da Fênix. Porém, Scott liga os pontos e percebe que o Wolverine abriu o bico. Então Emma avisa telepaticamente que o Vingador não vai embora sem a garota. Scott diz que isso é um problema entre os mutantes, mas o Capitão não está disposto a abrir a mão. Então começa uma lavação de roupa suja. O mutante fala que o Vingador nunca apareceu quando os mutantes precisavam de ajuda, mas Steve tira o corpo fora e fala para ele deixar essa conversa para depois, que primeiro eles precisam resolver o problema da Fênix. Então Ciclope manda o Vingador sair da sua ilha. Depois ele acerta o adversário com laser, mas o Capitão consegue se defender. Depois ele dá ordem para os Vingadores agirem. Assim vemos uma nave surgindo dos céus transportando os combatentes. Ciclope pede para que Emma proteja a esperança. A mulher diz que essa decisão é apenas da garota, mas Scott fala que não é mais. Meu parceiro, agora o pau vai comer. Então vemos dois grupos se preparando e nenhum dos lados estão muito animados para lutar. Então Magneto faz um ataque combinado com Colossus. Ele o segura e depois o arremessa na base dos Vingadores, assim dando início à rinha dos heróis. Enquanto Colossus está tentando destruir a base, Hulk vermelho aparece e dá um taligado em suas costas para ajeitar a coluna do herói. Vários Vingadores caem na água e Namor oferece a sua recepção calorosa. O mutante acerta um direto tão forte no coisa que faz os cabeças de pedra voar. E um outro Vingador que não faz ideia de quem seja faz uma trocação com Namor. Enquanto isso, Scott dava ordens para os mutantes e o Capitão o acerta com seu escudo. Após que isso vai dar um galo de todo o tamanho mais tarde. As duas equipes reagrupam para cair no pau de maneira mais organizada. Um grupo de garotos mutantes estão assistindo o quebra-pau de camarote. Então Emma aparece segurando esperança e manda que as outras mutantes cuidem da garota, porque caso contrário elas vão se ver com a mulher. Isso é para você ver que uma mulher consegue ser muito mais ameaçador que um grupo de Vingadores com sangue nos olhos. Depois disso, Emma avisa que vai demorar 30 segundos para derrubar a defesa telepática dos Vingadores. Isso se ela tirar uma pausa para descansar. Porém, do mais completo nada, ela toma um choque para ficar acordada. Então Tony revela que quanto mais ela pensar, maior será o choque e oferece o jantar para compensar o dano. E ele tá certo, não é porque eles são em batalha que o homem não pode te dar em cima de uma casada. Porém, Emma manda um nem cavacatuça na versão rica, que é nem por todo caviar do mundo, e acerta um soco nele. E esse foi o soco mais caro da história, porque um diamante orgânico acertou uma armadura de bilhões de dólares. Então Magneto aparece para ajudar a telepata. E como Stark é um gênio, em vez de meter o pé, ele decide lutar contra um dos mutantes mais fortes que tem o poder de magnetismo, usando uma armadura feita de metal. E esse cara merece uma salva de palmas, porque é muito inteligente para um homem. Pior do que isso foi quando ele quis derrotar o Namor debaixo d'água, e ele achou que podia ganhar, mas acabou tomando pau. Em todo mais absoluto nada, vimos o Pietro querendo participar da luta, e pelo que entendi, ele estava chamando Wanda para participar. E sinceramente, esse cara é um outro doido. Ninguém mandou mensagem para ele, ninguém ligou nem nada, mas como ele quer ter um tempo de tela para participar de uma série, de um filme, ele decidiu botar o uniforme e participar da batalha. Se eu fosse um Vingador, eu daria uma porrada nele e depois falaria assim: foi mal galera, eu pensei que ia bater em qualquer mutante que aparecesse. Então Mercúrio aparece e dá um tá ligado no Magneto. O mutante simplesmente chamou o filho de asno, que é uma coisa que ele realmente é, e ficou mais de boa por saber que Wanda não iria se meter. Então vemos que a Feiticeira Escarlate estava assistindo a batalha, então ela desliga a TV. Também descobrimos através do diário que a Wanda sonhou que a Fênix chegaria e acabaria com todo mundo. Então a mutante vê que Wolverine está lutando contra o seu próprio povo e fica espantada. Mas Logan diz que os mutantes estão comendo muito na mão do Ciclope e que ele sim está tentando salvar o mundo. Isso nas palavras do próprio Wolverine. Então vemos uma cena digna do filme Senhor e Senhor Smith. O Pantera Negra escuta um som de trovão e se gela todo.
todo. A tempestade cobre o marido de não ter avisado da invasão, mas o rei de Wakanda rebate dizendo que a sua esposa também não avisou que os mutantes estavam escondendo o receptáculo da Fênix. Então eles ficam batendo boca e não é no sentido que eles gostariam e provavelmente vão cair na mão, mas infelizmente a cena corta. Hope está vendo o confronto de camarote e quer participar da confusão. Então Garota acerta uma cotovelada em uma garota que mais parece um clone da Mística e diz que os dois grupos estão brigando por causa dela e que ela deveria ser a maior de todos. E aí você pode ver que a fama está começando a subir pela cabeça dela. Enquanto isso, o Capitão América e Ciclope estão na trocação. O soldado diz que nunca viu um mutante ser tão burro. Aí Ciclope dá uma de estudante de filosofia na Federal e chama o Vingador daquela palavra que começa com F e que rima com taxista. O Capitão América fala que Ciclope que escolheu essa luta, porém Scott diz que foi ele que apareceu na sua ilha como um porta-aviões e uma cambada de Vingadores. E convenhamos, isso foi um bom argumento. Steve diz que a situação é grave e lembra que a Fênix fez com o Jean. Ciclope fica ainda mais bolado e diz que o capitão deveria ter procurado ele primeiro em vez de ter conversado com o Wolverine. E nesse momento, Scott acerta um raio nas costas do Logan. Então Steve se levanta e consegue bater no mutante com seu escudo, assim o derrotando. O capitão pede para Scott ordenar que os mutantes recuem para não escalar ainda mais o conflito. Então Scott pede para a magia resgatá-los e Doutor Estranho tenta enfrentá-la. No outro plano, a garota diz que esperava que o mago percebesse seu plano e que não fosse burro o suficiente para segui-la. Então, de volta à ilha, uma ciborgue avisa que a defesa da ilha estão falhando e que em breve eles são derrotados. O Ciclope diz que eles têm que aguentar o suficiente para que Esperança pudesse agir. Então ele percebe que o Wolverine sumiu. Então vimos que o mutante está junto do Homem-Aranha. Os dois vão se infiltrar na base através de um tubo de esgoto. O mutante diz que não pediu para o Homem-Aranha acompanhar, mas Peter diz que seria bom ter uma figura menos ofensiva por perto. Enquanto isso, Esperança dá um sacote nas outras garotas. Cabeça de Teia acha estranha a garota está fazendo cosplay de tocha humana. Porém, Wolverine está a poucas ideias e parte para cima dela. Mas como nem tudo são flores, a mulher faz o churrasquinho do mutante, porque o que sobra para o Beta é o churrascamento. Então tanto Ciclope quanto Capitão América aparecem na sala e vemos que até o Miranha apanhou de tabela. Mas para a alegria do Scott, Esperança conseguiu fugir. E no espaço, o outro grupo dos Vingadores se encontra com a Fênix e o combate é iminente. Depois do Logan recuperar a consciência, o Homem-Aranha revela que o mutante foi inconsciente durante uma hora enquanto ele estava recuperando sua pele. Mas ao descobrir que Scott se entregou, ele corre para tentar alertar os Vingadores. Steve e Tony estão discutindo o que fazer com os X-Men. O capitão quer deixá-los fora do caminho custe o que custar, porém Stark fica irritado porque Steve estava começando a agir igual a ele no passado e lembra que os dois brigaram em Guerra Civil justamente por causa disso. Então do nada, Doutor Estranho aparece segurando magia. Ele tranquiliza Scott, dizendo que ela não está muito ferida. Porém, Logan chega desesperado e diz que os X-Men estão enganando os Vingadores. E dito e feito, porque na verdade magia trocou a sua aparência com o Mago Supremo. Assim os mutantes conseguem fugir. Em um porto, Magneto pergunta qual é o plano, e o líder responde que ele está criando um enquanto fogem. Namor sugere usar o cérebro, e Scott lembra que a única cérebro que está funcionando está na escola do Logan, e dá a entender que ele tem um aliado no instituto. Em São Francisco, Esperança lembra dessas aulas com seu mentor e conserta seu equipamento. A garota sente o poder da Fênix se aproximando, o que a faz ficar assustada. Então ela decide que vai precisar encontrar uma aeronave para colocar seu plano em ação. Na Torre dos Vingadores, uma aliada de Logan informa que usou a cérebro e detectou a presença de Esperança em 5 lugares diferentes e envia as localizações para o seu superior. Quando o mutante iria xingar Rachel, Steve interrompe e diz que eles não têm tempo para perder com discussões. Então descobrimos que a mutante está fazendo jogo duplo e passa as possíveis localizações para Scott. E Steve divide os Vingadores em grupo de busca e pede para Wolverine ir com ele para a Terra Selvagem. Dentro da aeronave, logo percebe o clima estranho no ar e Steve o chama para um papo a sós. O capitão acusa o colega de ter assustado a Esperança, assim fazendo a garota fugir. Por isso, o herói não confia no mutante. Porém, Wolverine diz que viu de perto o poder da Fênix e que vai fazer de tudo para impedir o avanço da entidade. Mas Steve fala que não vai permitir que Logan amante para o Vasco e dá um tá ligado no mutante. Logan avança, mas o soldado consegue desviar com o escudo e acerta outro tá ligado. Depois de muita trocação, os dois estão só ao pó da rabiola, mas Steve aparenta estar mais machucado. Então Capitão América usa seus poderes de líder e faz com que um Vingador ataque o adversário pelas costas. Depois, a porta do avião se abre e Logan é arremessado para fora. Quando aterrissa, o mutante tenta recuperar um pouco da sua dignidade perdida e farma um pouco de aula ao dizer que agora é apenas com ele.
Na Antártida, vemos que Wolverine manda um urso branco de base, e agora ele está seguindo uma trilha feita de lata de cerveja, e no final vemos Esperança junto de um jato. A garota fez a trilha de lata para atrair um mutante, e o plano dá tão certo que ele vai atrás dela com suas garras ativadas. Enquanto isso, no espaço, um grupo dos Vingadores estão tentando parar a Fênix, mas eles estão tomando pau da entidade. Thor arremessa um martelo, mas pelo que entendi, a arma atravessa o bicho e depois acerta um outro planeta que explode. Eu não sei se essa é a intenção, mas eu acho que alguém é no mínimo ruim de mira. Isso para não dizer outra coisa. Além disso, não é à toa que tem uma revista chamada Thor Carniceiro dos Deuses, e ninguém é chamado de carniceiro por ser pacífico, né, Gerald? Então a cena corta e vemos Esperança tentando convencer Logan a pelo menos escutar seu plano. O homem não dá ouvidos, mas ao ouvir que a garota tem cerveja gelada, ele dá 2 minutos para a jovem se explicar. E para quem estiver achando ruim que ela é menor de idade e está comprando esse tipo de coisa, o Kid Ômega vem de identidade falsa e esse garoto é da escola do Wolverine. Aí vemos que alguém está realmente ensinando alguma coisa útil, ao contrário do Xavier. A garota lembra que a Fênix está vindo para a Terra para torná-la seu receptáculo, mas Esperança acredita que se aceitar o poder, ela vai conseguir dominar a entidade sem perder o controle. Mas Wolverine não acha, ele sabe que o plano da jovem não vai dar certo. Porém, Esperança usa seu especial e fala, e se ele não acredita que crianças podem fazer um mundo melhor, porque ele tem uma escola que ensina exatamente isso. Aí vemos que Logan reconhece que perdeu o argumento e fica mais disposto a seguir o plano dela. O primeiro passo do plano da mutante é conseguir uma nave maior, e ela deixa Wolverine pilotando enquanto tira uma soneca. Em um dos esconderijos dos X-Men, Emma fala que cada vez mais mutantes estão saindo do lado do Wolverine para se juntar a Scott, e a dupla envia o grupo de mutantes para buscar Esperança. Então a mulher invade a mente de um zelador e faz um acesso remoto na cebra. Ela vê os mutantes e os Vingadores tendo do segundo round, e vemos que o bucha do Namor está tomando outro pau ou coisa, e o Demolidor e o Homem-Aranha estão conseguindo acabar com o Fanático. Pelo menos nessa cena eles estão ganhando. Depois vemos que o Capitão América falando é para apanhar e ficar calado depois de derrotar seu adversário. Frost percebe que Esperança conseguiu esconder seu próprio rastro, então a mutante invade a mente do Capitão América para descobrir os planos dos Vingadores. Os heróis também descobrem que foram enganados pela garota, então o Homem de Ferro fala que está projetando equipamento para exterminar a Fênix, mas precisa descobrir uma forma de acabar com a expansão universal, e pergunta se o capitão está entendendo o que ele está querendo dizer. E como o soldado é um Giga Shed, ele confessa que não, mas sabe que seu objetivo é encontrar e buscar a mutante. Então, do mais completo nada, o líder dos Vingadores manda todo mundo se regrupar na torre, porque ele descobriu o destino de Esperança. A cena muda e vemos Wolverine e Esperança invadirem uma base de operações para pegar uma nave, e como sempre, vemos seguranças inocentes apanhando por só 100 CLT. A dupla convence um segurança a liberar o acesso de uma nave espacial. A garota fica surpresa pelo tamanho da coisa, e Logan diz que se uma garota ruiva diz que quer ir para a lua, ele tem que levá-la. E assim vemos que os brutos também amam. 9 horas depois, a dupla chega na lua. A jovem revela que consegue sentir a Fênix se aproximando, e quando ela pensa que seu plano estava dando certo, uma equipe dos Vingadores aparece para dar boas-vindas. E descobrimos que Logan revelou os planos da moça para o capitão enquanto ela estava dormindo. Esperança se sente traída pelo companheiro, mas o mutante diz que o acordo é tirá-la da Terra, e ele fez isso. Mas do nada, Logan é acertado por um laser e vemos que os X-Men estão chegando na Lua para apanhar de novo. Quando as duas equipes iriam cair na mão, Tony fala para todo mundo tomar cuidado. Então do nada, uma explosão acontece e vemos Thor jogar no chão igual um saco de batatas. E quando ele está caído, ele aponta para o espaço, e ao se virarem, todo mundo entra em choque por ver a Fênix, menos a magia, porque ela está fazendo uma cara de psicopata, mas como ela é bonitinha, a gente deixa passar. Então a porradaria volta a comer entre os heróis e Esperança começa a ficar toda desesperada, e reflete se ela é uma bomba relógio ou apenas um receptáculo para essa bomba. De qualquer forma, os Vingadores e X-Men se enfrentam, mas quando as coisas iam ficar interessantes, a garota cai no chão e grita para eles pararem de brigar. Aí uma explosão de energia ensina o campo de batalha, e todo mundo fica só o pó da rabiola. Esperança finalmente percebe que não vai conseguir conter o poder da Fênix e implora Wolverine para mandá-la de Vasco. Quando o mutante iria fazer isso, Ciclope o acerta com seu laser. Ao mesmo tempo, Homem de Ferro e Dr. Pym estão terminando de preparar uma nova armadura do Tony, mas o maior problema é se ela vai ficar pronta para esse combate. Olha, eu não sei vocês, mas eu não gostei dessa armadura. Ficou parecido com uma máquina de lavar, só que gigante. No campo de batalha, Esperança parece que passou um tempo em uma federal, porque ela começa com um papo estranho de ser tratado como objeto. Porém, chegou um momento que
muitos heróis a deixar de tratar com uma bola e a deixar de lado apenas para enfiar porrada um no outro. E também vemos o bucha do Namor apanhando Palcoisa de novo. E eu não sei se eu já falei isso, mas a partir de agora eu só vou chamá-lo de bucha ou de beta, porque a decepção que eu tive com ele não está escrito. Além disso, Scott está lutando contra Capitão América e Wolverine, e para surpresa de Zero Pessoas, ele está perdendo. Então a Fênix se aproxima cada vez mais do campo de batalha, e Esperança fica desesperada, e Steve torce para Tony conseguir terminar seu projeto a tempo. E também vemos que vários telepatas sentem o poder da Fênix. Mas para a alegria de algumas pessoas, Homem de Ferro surge com a última chance de vitória e voa em direção à entidade. Na Lua, vemos que Ciclope ainda não desistiu do seu plano. Steve tenta convencer o mutante a largar o osso, mas Scott diz que conhece Esperança muito bem, e a Fênix e a garota devem ficar juntos e ninguém pode impedir isso. Depois disso, vemos que o Homem de Ferro conseguiu se aproximar da entidade e dispara um novo equipamento. Então, uma grande explosão cruza o espaço. Esperança pensa que passou toda a sua vida esperando e temendo esse momento, mas quando esse momento chegou, ela não queria mais passar por isso e o momento também a rejeitou. Então vemos todo mundo esbagaçado e Wolverine pergunta onde está a garota, porque ele não está conseguindo enxergar. Tony se pergunta se ele realmente mandou a Fênix de Vasco, mas nesse momento vemos que na verdade os X-Men conseguiram de alguma forma absorver o poder da Fênix. Então Scott diz que o poder da entidade deveria ser de Esperança, mas os Vingadores fizeram alguma coisa e agora eles se tornaram avatares da Fênix, e vimos até mesmo o Namor fazendo pose, mas aposto que o Beta vai apanhar daqui a pouco de novo alguns capítulos. Então nós vemos que os mutantes se prepararam para esse momento, porque eles começam a falar tudo certinho e um completa a frase do outro, mas basicamente eles falam que vão levar a garota para casa e cuidar do mundo e ajudar na evolução do planeta. E aí vemos que o Capitão América por enquanto continua mais lúcido, porque ele diz que os mutantes estão falando como lunáticos. E olha, eu estou falando isso desde o primeiro capítulo, o Ciclope não está batendo muito bem da cabeça. Além disso, Steve diz que Esperança já tinha decidido ir com os Vingadores, mas Scott apela depois de perder o argumento, porque ele fala que eles transcenderam e agora eles não são mutantes nem humanos e não tem como impedir o futuro. Aí ele solta um poderzinho da sua mão e todo mundo via churrasco. E como todos nós sabemos, se usou poderzinho é porque não se garante na porrada. Os mutantes partem para a Terra e Esperança reflete que ele estava pensando se é a causa da destruição da Terra ou alguém iria usá-la para trazer a destruição, mas no fim ela era apenas mais uma vítima da Fênix. Alguns dias se passam e o Professor Xavier chega em Utopia e é recebido por Magneto. O local está totalmente diferente. Os dois começam a admirar a geometria do local e Magneto comenta que não faz muito tempo que ele viu os mutantes apenas como crianças, mas Xavier fala que ainda os vê assim. Porém, Magneto fala que os ex-alunos estão bem diferentes. Ao entrar no local, Ciclope entra dentro da mente do professor e diz dentro da mente dele que sabe o que o velho está pensando. O velho está preocupado porque o poder que os mutantes estão carregando é muito grande e todo mundo está com medo deles. Porém, Ciclope fala que ele foi ensinado a nunca ter medo do amanhã e hoje é um novo dia. Xavier pergunta o porquê de Scott está usando o visor mesmo sem precisar. Então o rapaz fala que uma vez um grande homem ensinou o valor de ter uma visão única do mundo e ele não queria perder isso, mas o velho tira o corpo fora e fala que não falou nesse sentido. Ciclope concorda e fala que melhorou o pensamento. O mutante revela que a sua equipe está nesse momento usando os poderes da Fênix para melhorar o mundo, deixando o planeta mais florido, acabando com a fome e a sede e o problema de energia. Xavier fala que ainda vai haver resistência, mas o líder lembra das palavras do seu antigo mentor e diz que as pessoas vão mudar e a humanidade aceitará o futuro. Mas o velho acha que isso é uma trapaça porque não teve nenhuma luta ou conquista. Porém, Ciclope revela que eles pagaram um preço muito alto por esse poder e que eles estão usando essa força para mudar o mundo. Então o mutante diz que esse é o sonho do professor e o seu antigo aluno conseguiu realizá-lo. Cara, está muito suspeito, hein? Tô achando que tem alguma coisa muito errada acontecendo e o Ciclope não está contando. Isso está mais para calmaria antes da tempestade. A cena corta e vimos que o Punho de Ferro está só ao pó da rabiola. Ele revela que durante a sua missão para combater um grupo de rebeldes da Hydra, um alarme da OTAN foi ativado e o local é abastecido por um reator de alta potência. Assim, a Legião de Zax foi atraída para o local e cercar a sua equipe. Quando tudo acabaria entre a
tragédia, Colossus apareceu e salvou o dia. O capitão quer saber se durante a luta o Punho de Ferro conseguiu ver alguma fraqueza em Colossus, mas o rapaz revela que não houve luta, porque o mutante resolveu tudo na base do diálogo. No final, a Legião aceitou em funcionar como uma fonte de energia para a Europa Ocidental. Então o líder dos Vingadores desliga a ligação e vai conversar com sua equipe científica. O capitão conta o que aconteceu na missão do Punho de Ferro e pergunta se a equipe teve algum progresso para deter a Força Fênix. Porém, o Pantera Negra se revolta porque até esse momento os mutantes não fizeram nada de errado e ninguém se rebelou contra Thor por ele ser forte demais. Homem de Ferro Wolverine fala que eles precisam de algo letal para deter o avanço da entidade. E nesse momento Hank se revolta porque os Vingadores estão tratando os mutantes como se fosse a pior espécie do mundo, mesmo que eles não demonstraram ser uma ameaça e estão mudando o mundo. E eles ainda estão em uma sala planejando uma maneira de mandá-lo de Vasco. Assim, Fera abandona o projeto. Logan pergunta para onde o companheiro está indo, e o Azulão fala que ele não está indo para lugar nenhum, porque a cada dia que passa, os mutantes não têm mais lugar para chamar de lá. Em Utopia, Esperança está observando a paisagem com olhar triste. Então Ciclope chega e fala que se a garota está infeliz, ela pode sair na hora que quiser. Mas a mutante não quer ir embora, porque ela sente a Fênix a chamando. Ciclope estende a mão e diz que o poder da entidade é sedutor, e pergunta se a garota aceitaria o poder caso ele oferecesse. Mas Scott lembra que Esperança rejeitou o poder, e agora ela não merece ter essa força. A jovem revela que ainda sente o chamado da Fênix, e que ela quer queimar mais forte, e pergunta se Ciclope acha que já fez o suficiente. O líder revela que ainda há muito a ser feito. Assim vemos que os avatares da Fênix estão destruindo a força dos exércitos de vários países. O problema disso tudo é que não adianta acabar com a arma se o coração das pessoas continua o mesmo. O Gojo de Jujutsu Kaisen falou uma vez que poderia acabar com o alto escalão de Jujutsu, mas ele sabia que outras pessoas iam tomar o lugar deles e nada mudaria. Por isso, ele decidiu ver a professora e treinar a nova geração para tentar o mundo, e ele acabou conseguindo melhorar um pouco o mundo deles. Então a cena muda e vemos que um cara que eu não faço ideia de quem seja está indo para um lugar que eu nunca ouvi falar para tentar falar com uma espécie de xamã que nem faço ideia de quem seja. Mas para resumir tudo, esse cara que parece o Bulldog foi conversar com esse velho para saber como derrotar a Fênix, e pelo que entendia, no passado o doidão conseguiu derrotar a Fênix, e para repetir esse feito eles precisam do Punho de Ferro. Alguns dias se passam e os líderes dos Vingadores estão tendo uma conversa com o presidente dos Estados Unidos. Um velho reclama que uma instalação da SHIELD foi transformada em uma escola, e a base custou muito caro para ser desperdiçada desse jeito. E ele está certo, escola não muda a vida de ninguém. Além disso, jogar a bomba na cabeça dos outros é bem mais divertido que aprender Bhaskara. Quando o Homem de Ferro e Capitão América ia fazer o jogo do presidente e meteu o pau nos mutantes, Pantera Negra mostra que é um homem de verdade e diz que até o momento os X-Men não fizeram nada de errado e estão ajudando a melhorar o mundo. O presidente não acredita que os mutantes vão ser capazes de fazer o que eles prometeram, mas o Pantera fala que, pela primeira vez em sua vida, ele viu os refugiados deixando Wakanda para voltar para seus países de origem. O presidente fala que a humanidade sempre evoluiu, mesmo que seja aos trancos e barrancos, mas a evolução só aconteceu porque sempre houve uma cultura de ser melhor do que os outros, e os X-Men não possuem isso. Infelizmente o velho tem razão. Enquanto isso, Wanda tem uma visão em que os Vingadores estão enfrentando a Fênix, mas eles e o planeta inteiro vão de Vasco. Depois disso, vemos os Vingadores se preparando para uma missão para resgatar a Esperança. Pantera Negra se negou a participar da missão por ser um chefe de estado, e sua presença poderia colocar o Wakanda em risco. Então vimos os Vingadores saltarem para Utopia, e essa página ficou insana. Os mutantes estavam vivendo tranquilamente quando o grupo invasor chega botando terror. Emma avisa Scott, e quando ela iria chamar reforços, o rapaz diz que eles mesmos vão cuidar da situação. Um garoto tenta proteger a Esperança, mas Thor mete um socão na barriga dele e o faz desmaiar. O Asgardiano pega a moça e o capitão ordena a retirada, porém Scott chega e churrasca todo mundo. Alguns Vingadores até tentam jogar poderzinho, mas Emma se protege e devolve o ataque. Quando os invasores iriam ser atingidos, um selo com Yin Yang surge e os protege. Depois, Scott dispara o seu laser e derrota os outros membros. Thor tenta mogar Scott, ameaçando jogar uma tempestade tão forte que iria alagar a cidade inteira, mas como eles não estão em São Paulo, Scott não fica com medo. Então Thor parte pra cima e ataca com seu martelo, mas Scott consegue impedir o golpe e devolve o ataque com seu laser, assim o derrotando. Mas Emma sente o caos se aproximando. Assim vemos que Wanda apareceu no local para pegar a Esperança. A feiticeira fala que sabe onde isso vai acabar, e a garota também fala que quer ir embora. O líder dos mutantes fala que estava apenas protegendo seu lar, e a mulher fala que vai levar os invasores embora com ela. Porém Scott não quer abrir mão de Esperança, mesmo tendo permitido a sua saída antes. Pai segura a Wanda
segurando pelo braço, porém sua mão acaba queimando. Antes de ir embora, a feiticeira Escarlate diz que não está fazendo isso para o mal, mas está fazendo apenas o necessário, assim mexe o pé. Emma pergunta o que o Scott vai fazer agora, e o rapaz começa a lamentar por tudo o que aconteceu em sua vida. Os mutantes sempre foram jogados para escanteio. No passado, eles foram temidos e caçados, e agora, quando eles estão tentando consertar o planeta, a humanidade envia heróis para roubar os seus protegidos. Mas Scott diz que tudo isso chegará ao fim, porque ele acabará com os Vingadores.